O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Ponto de Vista. Eu sou o professor Ricardo Lengruber. Hoje nós vamos conversar, vamos debater sobre religião e sociedade, sobre ensino religioso. Vamos falar também sobre intolerância religiosa. Nossos convidados de hoje são a professora Luciana Lamblé, professora de História, professora universitária, com especialização, pesquisa na área de religião muçulmana, mundo islâmico. E também o pastor Gerson Acker, pastor da Igreja Luterana de Nova Friburgo, formado pela Faculdade de Teologia, Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós conversaremos sobre religião, sobre intolerância religiosa. Há 19 anos, através de uma ideia inovadora e inédita na cidade, surgiu a TV Zoom. Por amor a Nova Friburgo, superamos desafios, crescemos. Éramos só televisão e hoje a TV Zoom é aplicativo, portal de notícias, sistema de Smart TV, serviço de streaming e, claro, o seu Canal 10. Produzimos mais de 1.100 minutos semanais de conteúdo 100% Nova Friburgo. E é por isso que somos a TV preferida pelos friburguenses. TV Zoom, há 19 anos, no coração de Nova Friburgo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta ao programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos conversando sobre intolerância religiosa. Olha, o programa Ponto de Vista, a partir dessa edição, vai estar disponível também no formato de áudio, em podcast. Se você tem uma plataforma, um agregador de podcast, por exemplo, o Spotify, SoundCloud, você pode baixar no seu telefone e ouvir em qualquer momento as discussões e os debates que a gente promove aqui através da TV Zoom e agora também através de um canal de áudio. Visite o meu site, ricardolengruber.com, e lá tem um link para as plataformas de áudio, onde vai estar disponível esse programa e outros programas Ponto de Vista, outras edições do nosso programa. Como eu disse no início, hoje nós estamos conversando sobre religião, sobre intolerância religiosa. Estamos recebendo a professora Luciana Lamblé, professora de História. Muito obrigado pela sua presença. E também o pastor Gerson Acker, pastor da Igreja Luterana aqui de Friburgo, para quem eu faço a primeira pergunta para a gente começar a reflexão. Pastor, muito obrigado pela sua presença. É importante a gente lembrar que Nova Friburgo tem uma história muito interessante, muito rica, e a Igreja Luterana é uma igreja que tem, digamos, uma participação efetiva desde os primórdios da história de Nova Friburgo. 1818, a assinatura do decreto para a vinda das famílias suíças. 1824, 6 anos depois, portanto, a chegada do primeiro grupo de alemães e a instalação da Igreja Luterana, a primeira comunidade luterana no Brasil, talvez na América Latina, justamente. Uma história muito bonita. Pastor, diga pra gente, qual é o lugar, qual é o papel da religião no mundo contemporâneo? Na sua opinião de religioso, de pastor, de alguém que trata dessa questão cotidianamente, o que é a religião e como é que funciona? Para que serve a religião? Bacana. Eu quero primeiramente agradecer, Ricardo, o convite. Também, Luciana, prazer lhe conhecer, poder ter esse momento de diálogo. Eu acho que o diálogo é algo fundamental, né? Dentro da perspectiva de religião,
Eu creio que a gente, no mundo contemporâneo, a gente se deflagra com diversas maneiras de entender diversos conceitos e muitos deles até conflitantes, né? A meu ver, a religião e a própria palavra religare, né, busca te ligar ao transcendente, ou seja, te ligar ao teu Deus, a tua maneira de experimentar a tua espiritualidade, a tua fé. E, por consequência, né, dentro, né, da tua crença religiosa, você vai acabar absorvendo, enfim, por tradições, pela construção cultural, né, N doutrinas que vão dar a cara a determinada instituição religiosa. Eu acho que seria importante a gente perceber essa diferença entre a instituição religiosa, né, e a religiosidade. Para dar um exemplo, né? É o mesmo que a gente dissesse sobre religião e espiritualidade, talvez? Por aí, né? A ideia de que, então, que a minha religiosidade, a minha espiritualidade é algo individual meu, é algo que eu sinto que parte da minha experiência de vida. Que o indivíduo experimenta. Isso. Que vem da minha família, do meu círculo social, do próprio local onde eu nasço, né? Então, assim, eu, nascido brasileiro, a maior tendência é que eu acabe enveredando o cristianismo, por exemplo, diferentemente de outros países e outras culturas, né? Mas dentro disso, mesmo dentro de uma religião instituída, né, de uma instituição, cada pessoa vai se apoderar da religião e vai experimentar ela de um jeito diferente, né? Então, por exemplo, eu como pastor luterano, né, e pessoas que são luteranas primam por viver doutrinas que Martim Lutero desenvolveu. Porém, graças ao mundo moderno e tantas outras ideias, e também nessa ideia de que uma religião ela vai se alterando, ela vai se transformando com o passar dos anos, com o tempo. Então, a própria pessoa também vai avaliar coisas que ela concorda ou discorda na sua própria religião. Então, ali a gente já entra na nuance da espiritualidade própria, do tipo, tá, eu sou luterano, ou eu sou católico, ou eu sou budista, porém, dentro da minha instituição, eu concordo com isso, eu discordo com aquilo, eu vivo isso, não consigo cumprir tal coisa. Eu acho que isso é trazer uma sobriedade à ideia de fé e de religião. Interessante. É bom a gente começar esse nosso bate-papo por essa entrada, porque o senhor, como pastor, fala a partir da experiência de quem vive uma determinada espiritualidade. Uhum. Luciana fala, penso eu, a partir de alguém que observa, como historiadora, como pesquisadora, o fenômeno religioso e os desdobramentos desse fenômeno na cultura, na sociedade, na política. E eu acho que todo mundo concorda com o fato de que as religiões islâmicas do mundo islâmico, talvez uma coisa interessante seja você fazer para a gente até uma distinção sobre muçulmano e islamismo, para a gente entender o que isso significa, mas é uma experiência religiosa vítima no Ocidente de muito preconceito. Uhum. Não é? Há um olhar negativo e preconceituoso sobre o islamismo e a confusão quase que automática que infelizmente se faz de islamismo com terrorismo, por exemplo, no mundo contemporâneo. Queria te ouvir um pouquinho. O que é o islamismo? Quais são as suas impressões sobre isso? As suas motivações, inclusive, de estudar essa temática. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, Claro. estar aqui ao lado do pastor. Tenho certeza que será um diálogo muito importante. Ótimo. Bom, o meu interesse veio justamente a partir desse olhar do Ocidente sobre o mundo muçulmano, né? Esse estereótipo do terrorista. Isso, na verdade, foi o que me instigou a entender e compreender como que esse discurso ele vem sendo articulado e construído historicamente, principalmente depois do 11 de setembro. Então, a partir daí, eu decidi perceber como que isso se dava no Brasil. E no Brasil acontece um fenômeno muito interessante, que 70% das conversões ao Islã são de mulheres. Então, a gente tem aquela ideia da mulher que é oprimida, da mulher subjugada, e como que você explica uma diferença tão grande? E aí eu fui trabalhar
com os convertidos. Quem são esses brasileiros que não têm uma origem, né, muçulmana, não vêm de família muçulmana, que decidem ser muçulmanos num país de maioria cristã, em que o Islã não é... São pessoas, na maioria, de ascendência árabe ou não? Não, absolutamente. Nenhuma conexão dessa natureza? Nenhuma conexão dessa natureza. E aí eu passei 2 anos frequentando a mesquita no Rio de Janeiro, que é uma mesquita que tem na Tijuca, e convivendo mesmo, né? Aprendendo árabe, aprendendo o Islã, vendo as conversões, casamentos, conversando, fiz dezenas de entrevistas. E aí, o que eu posso, assim... Hoje eu estou no processo de analisar essas entrevistas e aí indo um pouquinho ao lado, né, do que o pastor falou sobre a religião na contemporaneidade. O que eu pude perceber nessas conversões é que a religião, ela traz respostas. Ela traz respostas a muitas questões que outros elementos não responderam, né? A ciência não respondeu. O que acontece após a morte, né? Por que estamos aqui, enfim. E aí, o Islã é extremamente normativo e trabalha com respostas... Legalista, talvez? Sim, até porque não há uma diferença para o Islã entre religião, política, Estado, legalidade, moral, nada disso. Okay. Então, o Islã regula desde a sua roupa, a forma como você coloca a sua roupa. Então, você inicia colocando pelo lado direito, depois pelo lado esquerdo. Com qual mão você usa o talher, o copo. Dessas coisas mais cotidianas. A vida é ritualizada. Toda ritualizada. Então, ela traz muitas respostas. O Islã não deixa espaços para muitas dúvidas, muitos questionamentos. E no mundo contemporâneo, em que a gente está num período, como dizia o Durkheim, de anomia, ou seja, de muita transformação, em que valores estão sendo deixados de lado, mas outros valores ainda não estão arraigados, você ter uma religião com muitas certezas, né, com muitas respostas, com muitas verdades, isso te traz uma certa segurança. Lugar seguro, né? Um seguro. Agora, respondendo a sua outra pergunta, o Islã é religião. O muçulmano é o adepto à religião islâmica. É aquele que segue o Islã, é o muçulmano. Ótimo. É bom a gente conhecer os termos, porque, em geral, a gente os utiliza de forma aleatória e, eventualmente, equivocada. Agora, eu queria colocar sobre a mesa o seguinte ponto. Não é simples o relacionamento entre as religiões, né? Porque as religiões, em geral, elas partem do princípio de verdades de natureza absoluta. E tudo que é absoluto tem, por natureza, dificuldade de se relacionar com outro absoluto, né? É como se 2 absolutos não pudessem existir independentemente. É possível, na opinião de vocês, haver diálogo religioso, diálogo interreligioso, ou isso é uma utopia que a gente não alcança efetivamente? Penso que não só é necessário, como é um exercício a ser colocado sempre de novo na mesa. Acho que tudo começa, né, com a percepção de que, no final das contas, todos nós temos percepções diferentes. Eu acho que é um processo de desconstrução. Eu acho que a desconstrução da ideia absolutista de que só nós temos a verdade, porque eu acho que a Luciana colocou muito bem, né? As pessoas buscam uma religião porque elas querem uma verdade para abraçar, uma verdade aonde elas possam sentir alento. E essas verdades, elas sempre estão ligadas com coisas muito, muito fundamentais da vida, né? É a morte, o pós-morte, o sofrimento humano. Sofrimento humano, né? A ideia de castigo, de retribuição, enfim... São questões muito subjetivas também, né? A religiosidade mexe muito com a subjetividade, né? Justamente. E assim, eu acho que o primeiro processo é realmente de uma desconstrução no sentido de que a minha verdade pode ser tão valorosa quanto a tua. Porque a minha verdade, ela foi construída a partir da minha história, do meu povo, da minha cultura, da minha religiosidade, mas a tua também. Eu acho que esse é um exercício muitas vezes difícil de se fazer para a instituição, né? Porque a instituição quer defender aquilo que lhe pertence. E eu acredito
plenamente de que a religiosidade do futuro, a que sobreviver, vou usar esse termo, né, vai ser um tipo de espiritualidade ecumênico. Dialogal, né? Quando eu identifico a igreja luterana, né, como igreja ecumênica, isso geralmente causa um pouco de, assim, sabe, você sente que o pessoal fica meio sem graça, porque assim, como assim? Você aceita o que os outros fazem, né? Meio que assim, você é pastor luterano, então você automaticamente tem que rechaçar tudo que qualquer outra igreja, qualquer outra religião. Eu digo, peraí, não é assim. A gente tem que voltar ali nos primórdios, só um exemplo, né, de que o cristianismo nasceu dentro do judaísmo. Sim. Ou seja, essa ideia de um cristianismo puríssimo, gente, eu costumo não existe. Fazer uma brincadeira, no bom sentido do termo, que Jesus nunca foi cristão, né? Tecnicamente falando, porque nasceu e morreu no ambiente judaico como judeu. Seus primeiros discípulos, apóstolos, escritores do Novo Testamento, todos, ou quase todos, mergulhados na cultura judaica. Luciana, sobre o que o pastor Gerson está comentando, eu queria te perguntar por curiosidade, como é o islamismo com relação ao diálogo interreligioso? Isso existe? Essa é uma pauta que alguns grupos, porque a gente sabe que qualquer grupo religioso não é um bloco homogêneo, fechado, com características únicas, né? Na igreja luterana há grupos mais conservadores, há grupos mais progressistas, né? Em todas as instituições religiosas existem isso, né? Grupos mais ciosos da doutrina, grupos mais liberais. É assim também no islamismo? Há possibilidade de diálogo? Há um esforço nessa direção ou não? Sim, o grupo que eu acompanhei foi um grupo sunita, né, da Mesquita da Luz, na Tijuca, no Rio de Janeiro, que na verdade é a única mesquita mesmo que existe no Rio. Procura muito esse diálogo, inclusive tem vários eventos interreligiosos dentro da mesquita. Eles participam todo ano da caminhada que tem pela tolerância, pelo diálogo religioso, né, em Copacabana. Eles participam, então eles procuram muito, até porque eles sofrem muito, estando no Brasil, né, eles sofrem muito. Estão muito mais na condição de vítima do que... Exatamente. Então, as mulheres, até porque fica muito mais fácil você identificar por conta do véu, as mulheres são xingadas, têm o véu arrancado, cortado, cuspe, são xingadas. Eu, uma vez saindo da mesquita, esqueci de tirar o véu, estava com o véu, e um carro passou e fui xingada e tal, mulher bomba, essas coisas todas. De pessoas levantarem do ônibus, levantarem do assento do ônibus, não ficar perto, porque acham que vai explodir. Coisas desse tipo, entendeu? Então, eles passam por vários eventos assim. Então, eles buscam muito esse diálogo religioso, sem dúvida alguma. Agora, o que me deixa um pouco pensativa e reflexiva, e aí tem a ver com a pergunta que você fez anteriormente, se dá para ter esse diálogo ou não, eu acredito numa plena convivência entre as religiões, religiosidades e espiritualidades, se estivermos num Estado realmente laico, né? E aí eu não digo um Estado laico que não queira saber de religião, não é isso, mas que promova o livre exercício da religiosidade, que realmente garanta isso, e uma sociedade secularizada. Aí eu acredito, mas o Islã não prega isso. Então, eu vou te interromper para deixar em suspenso esse ponto, porque Estado laico, islamismo, cristianismo, igrejas evangélicas no Brasil é o ponto do nosso segundo bloco. Ótimo. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente retorna conversando com o pastor Gerson Acker e com a professora Luciana Lamblé sobre religião e contemporaneidade. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.
Nós estamos de volta, esse é o programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos debatendo sobre religião, sobre intolerância religiosa. Nossos convidados são o pastor da Igreja Luterana aqui em Nova Friburgo, Gerson Acker, e a professora de História, professora universitária com especialização, pesquisa sobre o islamismo, professora Luciana Lamblé. Nosso programa também está disponível em podcast. Visite o meu site ricardolengruber.com e lá tem um caminho para você ouvir esse programa em qualquer dispositivo que você tenha, no computador, no celular, enfim, agregadores de programas de áudio, ok? Nós terminamos o primeiro bloco, Luciana, Gerson, falando a respeito de tolerância, de diálogo religioso, falando sobre características, né, do fenômeno religioso, da espiritualidade humana. E Luciana levantou uma bola que eu acho que é importante a gente tratar dela, que é a questão do Estado laico. Você dizia, eu me inquieto um pouco porque há um esforço na mesquita que eu frequentei no Rio de Janeiro para o diálogo. Mas como é que é isso em relação a um Estado laico? Eu queria que você desenvolvesse, né, essa reflexão. Isso. Eu sou uma grande defensora do Estado laico, né? Um Estado que promova a pluralidade, a diversidade, garanta a diversidade religiosa no país, né? O livre exercício da fé, porém que não fundamente os seus pressupostos, a sua legislação, as suas diretrizes em bases religiosas, justamente para garantir essa pluralidade. Só um parêntese, porque é curioso sobre o Estado laico, porque a ideia que se tem é que um Estado laico seria um Estado antirreligioso, anticristão. É exatamente o contrário, né? Ou pelo menos a natureza é outra. É para garantir, como você bem disse, que todas as manifestações, expressões religiosas, culturais, possam subsistir e possam se manifestar na cultura. E o inverso, né, também é verdadeiro, porque, por exemplo, a Inglaterra não é um Estado laico, mas garante o livre exercício da fé, né? Você tem uma religião oficial. Mas, historicamente, no Brasil, essa laicidade do Brasil, ela é um pouco discutível, né? Bastante porque discutível. A partir da República nós temos legalmente um Estado laico. Mas, por exemplo, se nós pegarmos a Constituição de 1988, está lá, né, sobre, né, a proteção de Deus, na própria Constituição. Se a gente pegar a nossa cédula de dinheiro, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Então, assim, são pequenas ironias que se juntam. Eu acho assim que essa não clareza quanto ao conceito do que é um Estado laico, né? Porque assim, quando você fala Estado laico, ou você fala ecumenismo, ou as pessoas, por não entenderem esses conceitos, já começam a repudiar, dizendo, não, isso está errado. É um Estado ateu. Não existe, por definição, um Estado ateu. Claro. Assim. E justamente um Estado laico, né, se preocupa com a questão da religiosidade. E se a preocupa tal ponto, com o ateu, na medida em que permite a ele não fazer uma profissão de fé. Ou seja, esse é um direito constitucional preservado e que deve ser preservado, inclusive. Então, é um direito de expressão da fé de todas as pessoas, independentemente da instituição religiosa a qual ela vai estar filiada ou a qual ela participa. Acho que assim, as pessoas tendo clareza disso, de que eu pertenço à igreja X ou a Y, mas que isso não anula o direito da outra pessoa, então assim, é um respeito, antes de mais nada, à alteridade. E eu penso que todo e qualquer diálogo que busque justamente conciliar as religiões, a gente vai tratar não das doutrinas que nos diferenciam, porque aí está dentro do âmbito do respeito à alteridade. Mas eu acho que a gente precisa conversar sobre temas que nos unem, que são importantes para nós como cidadãos que professam, enfim, a sua religiosidade. E até porque toda religião, até onde eu conheço, toda religião basicamente prega uma transformação da sociedade, de modo que essa sociedade se torne mais justa, se torne mais igualitária, em que haja respeito, empatia, justiça, né? Então, essa agenda é uma agenda comum. Uma agenda pública comum de cidadania, de garantia de direitos. E né? Talvez seja aí o ponto de interseção das Por que não começar, né, os diálogos a partir disso, né, daquilo que nos une? Porque é muito fácil, e eu vejo até entre os próprios cristãos, né, vamos ser bem sinceros, né, a questão, a briga interna do cristianismo a querer se defender quem é o
o perfeito, certo, ortodoxo, né? Exatamente. Então, assim, gente, a concepção e a percepção de que a gente tem que olhar para aquilo que é uma pauta em comum, que visa o bem de todas as pessoas, porque no final das contas, a religião quer o bem. Eu sempre quero te fazer um questionamento, Luciana, mas eu sempre digo o seguinte: há quem olha, às vezes uma pessoa com uma mentalidade um pouco mais conservadora, né, no sentido positivo, inclusive, dessa palavra, olha e diz assim, é uma pena que as religiões se dividam tanto, né? Mas há uma outra possibilidade de se olhar para o fenômeno, né? Que bom que a experiência e a cultura humana seja capaz de tornar a experiência religiosa também ela uma experiência plural, uma experiência muito mais enriquecida por conta disso. Nessa esteira, eu queria te propor, Luciana, uma rápida reflexão sobre religião e educação, sobre o papel da escola com relação à religião, se há esse papel, sobre ensino religioso. O Brasil anda numa corda bamba com relação a isso. A legislação ela é muito conflitante. Uma coisa é a legislação federal, né, a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas para a Educação. Outras são as legislações estaduais. Alguns municípios, inclusive, legislam nessa matéria também, indevidamente, mas o fazem. Enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, essa é uma questão que, né, é muito cara a mim, né, porque eu trabalho com educação, né, sou professora e trabalho com a questão religiosa, né. Bom, eu acredito que a relação entre escola, entre educação e religião, seria no sentido da escola, né, do espaço escolar, promover o discurso da diversidade, da pluralidade, do respeito, enfim, de valorização da diversidade e da multiplicidade. Não é uma aula de religião. Exatamente. Okay. Eu, particularmente, sou contra o ensino religioso nas escolas públicas. As escolas confessionais, obviamente, né, Claro. tem um outro e caráter. as famílias fizeram uma escolha prévia de aceitação daquela... Exatamente. Então, eu acredito que o tema religião, religiosidade, vai perpassar as disciplinas que já estão presentes na escola, como, por exemplo, história. Na história a gente fala de religião e religiosidade em vários momentos. Estudar história sem estudar a história das religiões. Exatamente. Vai passar pela geografia, vai passar pela literatura, vai passar pela filosofia, pela sociologia. Então, acho que a religião, ela transita pelas Estudar disciplinas. física, estudar Newton, estudar Galileu sem tocar na religião. Exatamente. Né? Então, assim, eu acredito que essa seja a função da escola, de promover um ambiente, né, democrático, de discussão, de debate, mas ensino religioso não acredito que seja o espaço. Né? Como eu disse, além de ser defensora do Estado laico, sou defensora de uma secularização mesmo da sociedade, né? E de que essa questão da religiosidade, ela transite em outros espaços, não necessariamente no ambiente escolar. Não necessariamente menores e menos importantes. De jeito algum. Eu acho interessante, né, porque dentro da concepção de Lutero, né, de educação, ele entendia que a educação, embora que no tempo dele ele ainda acreditasse que a educação e a religião eram ligadas, né? Mas assim, no pano de fundo disso está a ideia de Lutero de que você precisa oferecer educação para as crianças, para os jovens, no sentido de torná-los cidadãos e cidadãs. Né? Ele dizia assim que então uma pessoa que sabe ler e escrever, e ele advogava inclusive na época para que as meninas, as mulheres pudessem ler e escrever justamente para não serem enganadas, ludibriadas, né? Então assim, gente, até para educação como emancipação. Isso, então assim, é impossível pensar na vivência de uma espiritualidade saudável sem um ser humano que teve uma educação de qualidade, uma educação que abre a maneira de pensar, que promova realmente um diálogo sincero e frutífero. Pastor Gerson, professora Luciana, eu queria agradecer a vocês pela presença no programa Ponto de Vista. É muito rápido. Quando a gente pensa que vai começar a discutir, o programa já acabou. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de vocês e pela disposição também de dialogar fraternalmente, construir conhecimento, informação, reflexão nova. E muito obrigado a você também, nosso telespectador. Programa Ponto de Vista de hoje, nós conversamos sobre intolerância religiosa.
O programa é exibido toda quinta-feira, 21h30, e há reprises na grade da TV Zoom. Pode ser assistido também pelo aplicativo que está disponível nas lojas, tanto da Apple quanto do sistema Android, na Apple Store e na Play Store também. E agora o programa é disponível no formato de áudio. Visite o site ricardolengruber.com e ouça, quando puder, o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. O programa a seguir é livre para todos.